O Metal Sonic sempre foi um dos maiores ícones de toda a franquia Sonic. Desde a sua primeira aparição em Sonic CD, ele representava o conceito máximo de rivalidade, a contraparte perfeita do Sonic, a sua sombra metálica. Um robô feito para ser a encarnação fria e calculista da velocidade e da superioridade artificial. Só que com o passar dos anos, o personagem acabou ficando meio bucha e sem graça. Nos quadrinhos da IDW, por exemplo, o Metal Sonic ainda tem alguns momentos bons e às vezes ele tem aura, aquele ar de personagem invencível, com uma presença visual incrível e lutas estilosas. Mas no geral, ele está muito abaixo do seu verdadeiro potencial. E se olharmos para o lado dos jogos, a situação é ainda pior. Ele praticamente desapareceu. O Metal Sonic, que antes era um dos vilões mais marcantes de toda a saga, hoje é quase um fantasma do passado. E é exatamente por isso que hoje eu quero propor uma ideia. Como consertar o Metal Sonic? Como fazer ele voltar a ser aquele vilão ameaçador, cheio de impacto e capaz de enfrentar o Sonic e o Shadow de igual para igual, e ainda roubar a cena em qualquer jogo, HQ ou até filme? A resposta, na verdade, já existe dentro da própria história da série. A forma Neo Metal Sonic deveria se tornar a forma permanente do Metal Sonic. Mas antes de chegar nessa solução, é importante entender como ele chegou a esse ponto de estagnação. Nos quadrinhos da IDW, o Metal Sonic até teve um arco inicial interessante. É explicado que o Eggman estava planejando usar a sua forma de Neo Metal Sonic, introduzida no Sonic Heroes, para lutar na guerra dos Sonic Forces, mas acabou que ele não foi finalizado a tempo. Esse arco foi bem maneiro, pois colocou o Metal Sonic como um inimigo de verdade, especialmente quando ele absorveu o poder da Esmeralda Mestre e virou o Metal Overlord. Esse foi um momento incrível, porque lembrava a época que ele realmente era uma ameaça global, algo que o Sonic e seus amigos tinham que levar a sério. Só que fora dessa saga inicial, o personagem é tratado como um capanga de luxo. Ele aparece, causa algum estrago, é derrotado e volta pro depósito de sucata até a próxima história. Tivemos uma história introspectiva que se aprofundou no fato de ele não ser o Sonic real em meio ao vírus metálico, mas ela foi uma pequena exceção em meio de muitas aparições mundanas. O Metal perdeu pra uma moto do Batman, cara. É o ciclo eterno de vilões descartáveis que o universo do Sonic, infelizmente, repete com frequência. Isso é ainda mais frustrante quando a gente lembra de quem o Metal Sonic já foi. No Sonic Heroes, ele atingiu o auge, o Neo Metal Sonic. Naquele jogo, ele não era só um robô obediente. Ele era inteligente, manipulador e até enganou o próprio Eggman. Ele se disfarçou, deu uma grande armadilha e assumiu o controle de todo o sistema, absorvendo dados de todos os personagens. E o mais importante, ele falava. Ele tinha voz, personalidade e presença. Ele dizia coisas como "eu sou o verdadeiro Sonic" e tinha um peso real por trás de suas palavras. Claro, eu não tenho problema com o Metal Sonic não falar. Tem momentos em que ele é ameaçador justamente por conta disso, especialmente em mídias como o Sonic OVA, por exemplo. Mas depois de 30 anos de ele não poder se comunicar, começa a ficar um pouco repetitivo e limita o potencial dele em geral. Enfim, o meu ponto é que o Neo Metal não era só uma máquina, ele era uma distorção do próprio conceito de ser o Sonic e ele podia usar isso até o máximo. Mas depois desse jogo, no entanto, a SEGA parece que não soube o que fazer com ele. Em Sonic Rivals ele é praticamente um bônus, em Sonic Generations aparece só como um chefe nostálgico. No Forces ele é só uma ilusão feita pela Phantom Ruby. E nos jogos mais recentes, como Sonic Frontiers e Superstars, ele simplesmente não aparece na história principal. Nenhuma menção relevante e nenhum papel. Tá, ele apareceu no Shadow Generations na sua forma Metal Overlord, mas canonicamente isso foi ele no passado, da época que ele era realmente ameaçador no Sonic Heroes. Isso é estranho, porque agora a SEGA tá tentando criar uma continuidade mais coesa, unindo jogos, HQs e até séries. Então seria o momento perfeito para trazer o Metal Sonic de volta em sua forma grandiosa. Mas o que vemos é o contrário. O personagem que nasceu para ser o reflexo sombrio do Sonic virou uma lembrança, uma peça de museu. Ele se tornou previsível, sem evolução, sem propósito. O Metal Sonic tá preso numa carcaça antiga, repetindo o mesmo papel de sempre. Parece que ele não mudou nada desde a sua primeira aparição em Sonic CD. E é aí que entra a proposta de ouro. Transformar o Neo Metal Sonic na forma padrão e definitiva do personagem. Essa é a solução perfeita porque ela não só faz sentido dentro do cânone atual, como também revitaliza completamente o personagem. Nos quadrinhos da IDW, o Eggman já removeu o código de rebeldia que fez o Neo Metal se voltar contra ele em Sonic Heroes. Ou seja, o problema de traição já não existe mais. O Neo Metal Sonic pode ser leal ao Eggman, mas ainda manter toda a sua inteligência, poder e presença.
Não há mais nenhum motivo lógico ou narrativo para ele voltar à sua forma antiga e limitada. Com o Neo Metal Sonic como forma permanente, o personagem ganha de volta tudo o que perdeu. Primeiro, presença. A silhueta, os detalhes e o visual do Neo Metal são simplesmente mais ameaçadores e modernos. Ele se destaca. Depois, personalidade. Como o Neo Metal é capaz de falar e pensar, isso abre espaço para diálogos, desenvolvimento de personagem e até conflitos internos. Ele pode discutir com o Sonic, provocar o Shadow e até questionar o próprio Eggman sem necessariamente trair ele. E por último, poder. O Neo Metal Sonic é absurdamente mais forte e versátil que a versão clássica. Ele tem capacidade de copiar dados, absorver energia e até controlar máquinas à distância. Ele pode enfrentar qualquer personagem da franquia em pé de igualdade, e não ser só uma inconveniência. O Metal não seria solado por uma moto, que nem os quadrinhos da DC, e ele viraria uma ameaça maior em geral. Do ponto de vista narrativo, isso é excelente. O Neo Metal Sonic representa a antítese perfeita do Sonic. Enquanto o Sonic evolui através do seu espírito livre e descontraído, o Neo Metal evolui pela lógica da supremacia e da perfeição. Ele é o símbolo da evolução artificial, da busca pela dominação mecânica. Isso cria um contraste muito interessante entre os dois, não só em termos de poder, mas de filosofia também. Se personagens robôs um pouco mais obscuros, como o Mecha Sonic Mark II de Sonic 3 e Knuckles, que conseguem evoluir como personagem em histórias como a Scrapnik Island, então por que o robô principal não consegue também? Eu não tô falando pro Metal Sonic ter um arco de redenção onde ele se torna do bem, mas ele precisa mudar de algum jeito. Além disso, transformar o Neo Metal na forma padrão traria vários benefícios para a franquia. Primeiro, relevância. O personagem deixaria de ser apenas um capanga número 1 do Eggman e voltaria a ter peso real. Ele poderia ser tão ameaçador quanto o Eggman em todas as suas batalhas. Segundo, marketing. O design do Neo Metal Sonic é bem impressionante. Perfeito para brinquedos, colecionáveis e aparições no cinema. Eu sei que já existem bonecos, merchandise e até outras coisas do Neo Metal Sonic, mas teria bem mais com ele sendo essa forma principal do Metal Sonic. E eu acho que, em geral, em questão de lucro, que é o que a SEGA realmente está buscando, ela se beneficiaria bastante. E terceiro, potencial narrativo. O Neo Metal Sonic pode sustentar arcos inteiros sem depender diretamente do Eggman. Ele pode ser o braço direito do vilão ou até o executor das suas ideias mais ambiciosas. E olha só o timing. Com um filme do Sonic 4 previsto para 2027, essa seria a chance perfeita para trazer o Metal Sonic de volta aos holofotes. Imagina o Neo Metal Sonic sendo o grande vilão do próximo filme. Um robô implacável, evoluído, com uma voz fria e ameaçadora, servindo ao Eggman, mas também tendo sua própria lógica. Ele seria o equivalente ao Ultron do universo Sonic, só que com muito mais estilo e simbolismo. E a gente ainda poderia ter o Metal Sonic clássico incluído nisso, sendo aquele bando de cópias do Metal Sonic que a gente viu na cena pós-crédito de Sonic 3. Com o Neo Metal Sonic comandando esses exércitos de Metal Sonics que não falam, assim até os fãs do Metal Sonic tradicional ficariam felizes. Tudo isso mostraria que o Metal Sonic não precisa ser um simples capanga. Ele é um personagem cheio de potencial, com história, propósito e carisma. Ele nasceu para ser o reflexo do herói, o espelho distorcido do Sonic. Mas para isso, ele precisa evoluir. Precisa deixar de lado a forma antiga e abraçar o que sempre foi o próximo passo natural da sua existência, o Neo Metal Sonic. O Sonic corre em direção ao futuro, mas o Metal Sonic o reconstrói. Essa é a verdadeira dualidade entre eles. E é por isso que o Neo Metal deveria ser definitivo. Assim, o Metal Sonic voltaria a ser o que sempre mereceu, o verdadeiro rival do Sonic, o símbolo da evolução fria contra a velocidade viva. No fim das contas, essa mudança traria um novo sopro de vida para um personagem que há muito tempo merece mais do que aparições ocasionais e derrotas repetitivas. O Metal Sonic pode e deve ser mais do que uma máquina. Ele pode ser uma lenda.